Partiu. Então agora quem quiser fazer o registro audiovisual, Começou já. pode colocar, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, para calcular a treliça, nós temos 3 métodos para ser calculado, tá? Primeiro método é o método quando você vai calcular a treliça completa, todas as barras, tá? Utilizando os conceitos mais simples da física, ou a análise de diagrama de corpo livre, que vocês viram em física, em ciências materiais. Então você tem isso. O primeiro método é o método dos nós. Então ele faz um diagrama de corpo livre para cada nó da estrutura. Ele é um método longo. Então o exercício é longo agora. Um exercício leva tempo para ser feito, tá? A não ser que ele tenha suas particularidades. Se ele for simétrico, alguma coisa assim, fica mais simples, tá? Então, o primeiro método, e é o método mais clássico a ser utilizado, mais fácil de ser visto, é o método dos nós, tá? O segundo método, e esse a gente vai estudar, é o método das seções. Então ele faz um outro tipo de análise. Ele não analisa nó por nó, ele analisa seção por seção da estrutura. Então ele corta a estrutura nas barras que você deseja calcular. Então ele vai ter uma análise diferente para poder prosseguir. O último método, e é o método mais difícil de encontrar para ver, para você estudar, não é todo livro que vai trazer, é o método de Cremona, que é um método de desenho, um método gráfico para você obter os esforços normais em uma treliça. Esse é um método bem mais raro de encontrar e você obrigatoriamente tem que fazer tudo rigorosamente na escala. Então você tem que ter uma disciplina na hora de elaborar o desenho que talvez às vezes tem muita gente que não. Você tem que estar trabalhando com papel milimetrado, você tem que ter uma escala maior para você não ter problema, porque você tira tudo graficamente. Então pode ser um problema e não dá tempo de a gente estudar esse método. A gente vai ver primeiro o método dos nós, depois o método das seções, que é um complemento do método dos nós. Então, o que a gente faz no método dos nós? Primeira coisa, a gente vai considerar que uma estrutura está em equilíbrio se qualquer ponto está em equilíbrio. Isso acontecia desde a viga que a gente calculou, desde o porte que a gente calculou, que eram as 3 condições de equilíbrio: somatório de esforços verticais, somatório de esforços horizontais, somatórios de momento em torno de um ponto qualquer, que era aquele I da fórmula, era o ponto qualquer. Então qualquer ponto da estrutura estando em equilíbrio, a estrutura está em equilíbrio. Aqui, se qualquer nó estiver em equilíbrio, a estrutura inteira está em equilíbrio. Então essa é a condição sine qua non que teremos na treliça, tá? Então qual que é a metodologia para a gente poder trabalhar? Se a gente seguir essa metodologia, dificilmente tem problema na execução do exercício. Primeira condição, você tem que identificar nós e barras. Então como que você vai identificar? Para cada nó é recomendável você colocar uma letra. Você identifique o nó com uma letra, A, B, C, D, assim vai indo, tá? E para cada barra você ou faz com letra ou faz com número. Com letra vai dar uma confusão, que vai ter 2 vezes A, 2 vezes B, você vai começar a se confundir. Se você colocar número, talvez você consiga se organizar melhor na hora que você enxerga um exercício. Pega aquele exemplo ali que tinha 13 barras e você tinha 8 nós. Então você tem uma condição lá, A, B, C, D, E, F, G, H. Você teria até o H. As letras continuariam, então repetiria essas 8 primeiras novamente. Você poderia ter um problema para se confundir na execução. Então você coloca uma numeração, e a numeração vai ser o esforço, vai te ajudar a identificar o esforço de cada barra que você vai calcular. O que a gente calcula aqui é o esforço normal em cada barra. É isso que a gente precisa, independente do método que se utiliza. Isso que a gente busca. Primeira coisa, identifica nós e barras com dica. No nó com letra, barra com número. Se é mais fácil, eu vou fazer essa sequência em todo o exercício para não ter problema.
Segundo ponto, estamos falando de treliça. Inevitavelmente você terá a presença dos amáveis triângulos. E com triângulo você precisa de ângulo interno da estrutura. Porque se você tiver barras que tem um ângulo em relação ao eixo X ou eixo Y, você vai ter que ter decomposição de forças. Então você vai precisar dos ângulos. Qual que é a dificuldade aqui? Obter o ângulo quando ele não é óbvio. Então a gente vai aprender a ver isso daí, ângulo por ângulo, tipo por tipo de treliça. Porque a gente vai trabalhar com alguns modelinhos de treliça e para cada tipo existe um grau de dificuldade para obter o ângulo. A gente vai tentar ver com calma como que a gente faz essa obtenção e trabalhar sempre na calculadora. A gente vai obter o ângulo na calculadora para poder utilizar. Depois, você precisa calcular as reações de apoio. Então, estamos falando de uma estrutura plana que está concentrada em dois apoios. Então, no nosso caso, a gente sempre vai ter um apoio fixo, um apoio móvel. Você precisa das reações. E quando terminar de calcular elas, você tem que orientar corretamente. Se, vírgula, e somente se, vírgula, uma reação te dá um sinal contrário, um sinal negativo, ou uma orientação contrária da convenção que você tinha arbitrado, agora você precisa corrigir a orientação, porque senão vai dar problema na hora que você for montar os seus cálculos, tá? Então você faz o cálculo delas e orienta elas corretamente. Vamos supor, uma reação vertical deu negativa, quer dizer que ela é para baixo, então você vai lá e orienta ela corretamente, tudo bem? 4. Você vai começar a analisar o nó. Para que você possa analisar o nó e fazer o estudo dele, você pode ter no máximo duas incógnitas. Por que você pode ter no máximo duas incógnitas? Porque você só tem dois sentidos para orientar, para você poder observar e fazer análise. Só vai ter um estudo na vertical e um estudo na horizontal. Você não tem o terceiro sentido para poder verificar. Então, se você tiver três incógnitas, você vai ter um problema, teu nó trava. Você não consegue, você tem que pensar em outros meios de olhar. Então, sempre quando a gente vai fazer a análise, a gente tem que ver quantas incógnitas eu tenho. Eu posso ter no máximo duas. Então, duas incógnitas para você poder olhar. Quinto, você vai montar um diagrama do corpo livre por nó. Toda hora vai ter que redesenhar esse diagrama do corpo livre. Por quê? Se você desenha ele corretamente, dificilmente no cálculo você se perde. Se você não montar corretamente, vai dar problema. Tá? Então, como que a gente vai montar? Tem regrinhas básicas aqui para montar e você não se dá mal. Então, a primeira. Para uma treliça, a gente só calcula o esforço normal. Então, o esforço normal, que é a força da barra que você está procurando calcular, sempre sai dos nós. Você sempre vai orientar a força normal saindo do nó. Sempre. Tá? Então, dá um exemplo. Supor que fosse o primeiro nó a ser analisado. Você teria um apoio fixo e duas barras aqui para calcular. Então, FA, FB, né, arbitrado esses nomes aqui. Então, força normal a ser calculada. Eles estão saindo do nó. Saindo do nó. Sempre fará assim. E aí você tem as suas reações de apoio. Elas têm que estar orientadas da forma correta. E, por último e não menos importante, você precisa do ângulo. E aqui você vai chamar de θ, de alfa, beta, gama, depende da maneira. Gama normalmente é peso específico, mas quando você tem uma quantidade absurda de ângulos, você acaba utilizando. O mais normal na engenharia, ângulo é θ. Tá? Essa é a forma mais fácil de se apresentar. Tudo bem? Depois, reação de apoio e carregamento externo devem estar orientados corretamente. Então a reação, quando você calcula, você já muda. E o carregamento externo, você não pode mudar. Tem que ser na orientação que está desenhada ou apresentada para você.
Quando você faz essa orientação correta, não vai dar problema no teu cálculo. Tá? 5.3. O resultado do esforço ele não indica apenas o sentido. O que acontecia na reação de apoio? Se ele dava positivo, eu tinha uma orientação correta. Se ele dava negativo, eu tinha que inverter a orientação. O que é um erro muito comum no cálculo de treliça? Ah, deu negativo, vai lá e não sai do nó e entra no nó. Pronto, vai dar problema. Então você você tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então o que nos apresenta agora o resultado é o tipo do esforço normal. O esforço normal ele pode se apresentar como compressão ou como tração. A compressão, sempre o esforço normal é negativo. E a tração, o esforço normal é positivo. E aqui vai vir o seu sentido. Você vai ver que na tração a força está saindo do nó. As duas extremidades da barra estão saindo. Positivo, porque o nó saía positivo. E quando ele é negativo, ele está sendo invertido. As duas pontas estão entrando. Então ele está comprimindo aquela barra. Tá? Por último, 5.4. Ao prosseguir com o estudo dos demais nós, considera-se o valor do esforço encontrado. Então o que te importa é se ele deu negativo ou positivo. E a força de nó sempre sai do nó, a força da barra sempre sai do nó, independente do resultado. Então você sempre vai ter isso. Um exemplo, ó. Você poderia ter uma situação hipotética. Uma barra aqui que você já calculou saindo do nó e deu menos 20. E outra barra saindo do nó e deu menos 35. Ué, mas espera aí, uma está para a esquerda, não. O que te interessa agora é que você tem que conservar sempre o valor encontrado. Depois, na análise de cálculo, você vai fazer somatório de verticais e somatório de horizontais, assim como era cálculo de forças em decomposição, que você encontrava lá nos primórdios da física do jardim de infância. Então você tem essa mesma relação. E é por onde a gente calcula. Materialista, por somatório de forças horizontais e por somatório de forças verticais. Tá? Como que eu apresento um resultado aqui? O resultado não é um cálculozinho que eu escondo numa folha. O resultado é apresentado de duas formas diferentes e tem que ser apresentadas em conjunto. A primeira delas, você vai organizar uma tabela com todas as barras, ou seja, todos os esforços que você procurou calcular, e se aquele valor preenche numa coluna de tração ou preenche numa coluna de compressão. O segundo modelo de apresentação de resultado é no desenho da treliça, indicando o sentido da força. Então, quando a força for positiva, você vai colocar o valor e o sentido dela, abrindo a barra, esticando a barra ou saindo do nó. E quando ela for negativa, ela entrando na barra, você vai colocar as flechinhas, indicando que ela está produzindo um efeito de compressão. São as duas formas de apresentar resultado, a gente vai apresentar as duas. E o exercício fica completo para você poder trabalhar. Então assim, trabalhar com treliça exige primeiro organização. Você tem que ser muito bem organizado, porque senão você vai se perder no meio do cálculo. Você não sei nem mais o que eu estou fazendo aqui. Então você tem que organizar. E se você levar ele na dica, duas incógnitas, a força sempre sai do nó, conserva o resultado, não vai ter problema. Então esse é um caminho que eu vou mostrar para vocês os primeiros exercícios que vocês vão praticar. Então assim, tem que ter organização. Ah, não sou organizado no cálculo. Vai ter que começar a se organizar. Senão o negócio vai dar chabu. Segundo, uma dica. Traga um papel milimetrado. Para trabalhar com treliça facilita o desenho. Porque desenhar na folha normal do caderno pode te tirar um tempo e às vezes você se confunde. O papel milimetrado é altamente recomendável para trabalhar agora. Tá? Então essas vão ser as diferenças aí que vocês vão ter. Então na próxima aula de quinta, a gente vai resolver o primeiro exercício. E eu vou pedir nesse dia
que não copiem enquanto eu estou fazendo, vão prestando atenção, eu paro, vocês copiam, eu explico, aí vocês copiam, para que vocês acompanhem, porque às vezes eu faço, eu quero estar explicando.